Evangelho segundo João, capítulo 9, eu vou ler o versículo 4. Veja aí se há alguém perto de você que está sem o Evangelho. Se tiver alguém perto de você sem o Evangelho, mostre para esta pessoa o local da nossa leitura. Está escrito assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa aqui foi uma frase de Jesus antes de fazer o milagre. Minutos antes de fazer o cego enxergar, Jesus disse isso: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Agora eu leio e você repete, vamos lá? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Pastor, não entendi o que Jesus falou aqui, mas vai entender. O fato aqui é, você crê que esse milagre foi feito por Jesus? Quem crê que Jesus fez esse milagre de cura, crê que Ele vai falar conosco aqui hoje? Então desocupe as mãos, deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, e vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Isso, igreja, vamos aplaudir, e enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada agora. Venha, ó Deus, com Teu Espírito. Tome agora a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Envia, ó Deus, a Tua palavra santa com poder, com unção e autoridade. E que a Tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Eu quero que você volte a tua atenção agora para o texto da palavra de Deus, porque esse milagre que Jesus operou aqui, ele vai nos ensinar muita coisa sobre a palavra de Deus. Então veja comigo no capítulo 9, lá em cima no verso 1, João capítulo 9, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse é o primeiro detalhe que tem que ser destacado. Eu já falei aqui do cego de Jericó, eu já falei aqui do cego de Betsaida, eu já falei aqui de outros milagres que Jesus operou, restituindo a visão. Só que esse aqui não é um milagre como aqueles outros que eu te contei. Porque nos outros casos que eu te contei, a pessoa que foi curada, ela já havia enxergado antes. E ela por algum motivo perdeu a visão. Aquele cego de Betsaida, por exemplo, ele já havia sido uma pessoa de visão normal, mas em algum momento da vida ele perdeu a visão. E Jesus fez o quê? Restituiu a visão para uma pessoa que já tinha enxergado um dia e que agora estava cega. Já em João capítulo 9, o texto deixa bem claro que Jesus viu um homem que era cego de nascença. E quando a gente fala de um problema de saúde, que é de nascença, ou como dizem os médicos, é congênito, um problema congênito, é claro que ele não tem como ser revertido, na grande maioria dos casos. Porque se a pessoa já nasceu com aquela deficiência,
ela vai ter que conviver com ela. Os médicos já avisam logo os pais: olha, o teu filho, ele tem um problema congênito. Isso aqui é uma má formação no ventre, isso aqui é um problema durante a gestação. Aí eles vão dar alguma explicação e já vão preparar o psicológico da mãe para ela entender que aquela criança vai crescer e se tornar um adulto e vai viver a vida inteira com aquela limitação. Problemas congênitos são assim: nasceu com ele, vai morrer com ele. Não tem jeito. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível. Quem crê que Ele é o Deus do impossível, dá uma glória a Deus aí. E para Deus tanto faz se o problema é congênito, ou se foi um acidente que aconteceu ao longo do caminho, no meio da vida da pessoa, não importa. Quando Jesus passou e viu aquele homem cego de nascença, os seus discípulos lhe fizeram uma pergunta. E a pergunta que os discípulos fizeram, ela é baseada num pensamento comum daquela época. Não era só os discípulos que pensavam isso. A grande maioria das pessoas pensava isso. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, esta palavra quer dizer mestre. Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Repare que eles estão afirmando que alguém pecou. Eles só não sabem quem. Eles não estão perguntando: alguém pecou? Não, eles estão dizendo: quem foi que pecou? Porque para ele ter nascido cego, certamente é porque ele pecou ou seus pais pecaram. Quem pecou para que ele nascesse cego? Por que os discípulos estão falando isso? Porque na época de Jesus e desde a época do Antigo Testamento, havia esse pensamento: sempre que uma pessoa está doente, e a doença é grave, é porque ela está pagando por um pecado que ela cometeu. Ou se ela nasce com aquela doença, então ela está pagando pelo pecado que os seus pais cometeram. Esse era um pensamento comum daquela época. E até hoje tem gente que pensa assim. Até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Existe uma doutrina espírita que ensina as pessoas sobre o karma, que é um sofrimento de vidas passadas. A pessoa está sofrendo hoje por causa de algo que ela fez em vidas passadas. E Jesus vai desmascarar esse pensamento, desfazer esse mal entendido, deixando claro que não existe karma. Não existe. Talvez você que está aqui já foi ensinado na doutrina espírita e acreditou até hoje que o teu sofrimento de agora é um karma de vidas passadas. Esqueça isso, isso não existe. Isso não existe. Porque se tem alguém que sofreu nesse mundo, foi quem? Me diga. Jesus. Então, se a doutrina do karma fosse verdadeira, então aquele sofrimento de Jesus era um karma de vidas passadas, é? É tanto que a doutrina espírita, ela não apresenta o sofrimento de Jesus. Por aí você vê. Se você lê o Evangelho segundo Allan Kardec, é claro que você não vai fazer isso, mas quem lê o Evangelho segundo Allan Kardec não encontra lá a paixão de Cristo. Por quê? Porque ele não consegue explicar como que um homem que nunca pecou sofreu daquele jeito. Então a doutrina espírita do karma é uma doutrina enganosa. Você não tem que acreditar nisso. Se alguém falou para você: você está pagando, isso aí é um karma que você tem que levar, esse karma, esse sofrimento, porque no passado você foi um criminoso que matou muita gente, que fez coisas ruins para os outros e agora está pagando. Isso não existe. E aquela ideia dos discípulos de que alguém pecou, foi ele ou foi o pai dele? É fato que existem doenças causadas por pecado.
Isso existe. Às vezes, o pecado causa na pessoa dores, enfermidades e problemas espirituais. Uma vez Jesus curou um paralítico. Lembra aquele paralítico que desceram ele pelo telhado da casa? Aquele homem ali estava paralítico por causa do pecado dele, porque quando Jesus olhou nos olhos do homem, antes de dizer levanta-te e anda, Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E aí o homem começou a andar. Então o pecado daquele homem era a causa do seu sofrimento. Mas a gente não pode dizer que todos os pecados de todas as pessoas causam doenças ou deficiências. Existem casos em que isso acontece? Existe, mas não são todos. Então nós não podemos generalizar. Quando você vê uma pessoa sofrendo, quando você vê uma pessoa com um câncer, quando você vê uma pessoa com uma doença grave, quando você vê uma pessoa com uma deficiência física congênita, não saia julgando, não saia apontando o dedo e dizendo: aquela pessoa ali, ela está fazendo isso, está passando por isso, porque isso e aquilo. Não faça isso. Quando disseram: Jesus, quem pecou, este ou seus pais? Olha a resposta que Jesus deu, versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E eu quero que você abra comigo em Ezequiel capítulo 18, no Antigo Testamento. Ezequiel fica depois de Jeremias e Lamentações, só para confirmar o que Deus pensa sobre essa questão de pai que peca e filho que paga. Será que Deus apoia isso? Porque se o homem nasceu cego, não tem como ele ter pecado. Como é que ele pecou? Ele não nasceu cego? Ele pecou onde? No ventre da mãe? Não pode ser, né? Então já se elimina essa possibilidade. Se ele nasceu cego, não pode ter sido o pecado dele, que gerou a cegueira. Então será que foi o pecado dos pais dele? Ezequiel capítulo 18, versículo 3, 2, vamos ler desde o 2. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vá comigo para o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então alivia a tua mente se você está com medo, se você está preocupado, achando: eu vou pagar pelos pecados do meu pai, pelos pecados da minha mãe. Jesus falou aqui: nem ele pecou, nem seus pais, mas essa situação na vida dele é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado, para que ele viva um grande milagre. Eu quero que você olhe para esse problema que você está vivendo hoje. Eu quero que você enxergue essa situação que você está passando hoje como uma oportunidade que Deus está te dando de viver grandes milagres de Jesus na sua vida também. Pode aplaudir o Senhor. Esta crise que você está passando, essa enfermidade, este problema, é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Aí Jesus, depois de explicar que não foi o homem cego que pecou, nem foi seus pais, Jesus disse essa frase aqui no verso 4, onde eu comecei a mensagem: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode
trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você sabe que Jesus muitas vezes utilizava de metáforas para explicar a sua mensagem. Então, quando você lê os ensinamentos de Jesus, você tem que entender que às vezes ele está falando literalmente e às vezes ele está falando metaforicamente. Quando ele diz aqui, vou ler de novo, verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E depois ele diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele não está falando do dia de 12 horas em que o sol brilha no céu. E não está falando da noite de 12 horas em que a lua ilumina a terra. Jesus está falando do dia, se referindo à vida. E quando ele fala de noite, ele está se referindo à morte. Então é mais ou menos como se ele estivesse dizendo, enquanto eu estou vivo, eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Porque depois que eu morrer, aí não adianta mais. Eu não vou poder fazer depois de morto. Eu tenho que fazer enquanto estou vivo. Esse ensinamento de Jesus vale para mim e vale para você. Porque tem muitas coisas que a gente sabe que tem que fazer e já deveria ter feito, mas ficamos protelando para o dia de amanhã. Agora deixa eu te dar uma notícia. Jesus sabia exatamente o dia da sua morte. Você sabe o dia da tua? Jesus sabia. Então Jesus poderia muito bem planejar a sua vida até o último dia de vida, porque ele sabia exatamente que ele iria morrer naquela Páscoa. Ele sabia. Então ele poderia programar a sua vida. Segunda-feira eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo, no penúltimo dia de vida eu faço isso, depois faço aquilo e morro. Você não sabe, eu não sei. Então enquanto eu tenho tempo nesta vida, eu tenho que fazer as coisas que Deus me manda fazer. E qual que é o tempo que eu tenho nessa vida? Entenda, você só tem um tempo nessa vida. Esquece o calendário pregado na parede, esquece ele. Você só tem um tempo nessa vida, e o tempo que você tem nessa vida se chama hoje. Você não tem amanhã. Amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Você só tem hoje. Você não tem ontem. Ontem já foi. Você tem como mudar o que aconteceu ontem? Você tem como antecipar o que vai acontecer amanhã? Você só tem o hoje. Então, enquanto você tem tempo, faça hoje o que precisa ser feito. Eu estou falando aqui de muita coisa, eu estou falando aqui de família. Quantos aqui amam a família? Você tem que dizer isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tem muitas pessoas que não fazem hoje uma única homenagem para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o filho, aí morre. A pessoa morre sem estar esperando, porque uma coisa é alguém que está lá no leito de morte, que você já está esperando o telefonema do hospital dizendo fulano morreu. Outra coisa é alguém que está super vivo, normal, trabalhando, vivendo, viajando, aí de repente acontece um acidente, de repente tem um infarto fulminante, de repente acontece uma coisa e você não teve tempo de se despedir, de falar o quanto você amava aquela pessoa. E esse é o nosso problema, né? É achar que a gente sempre vai ter tempo. Aí quando a pessoa morre, a gente enche a internet de homenagens. Ah, o fulano era maravilhoso. Ah, o ciclano, fez tanta coisa boa nessa vida, me ajudou tanto. Aí você vai lá, nunca deu uma flor, mas compra logo uma coroa de flores enorme. O pessoal da floricultura adora isso aí, que eles vendem bastante nesse dia. Aí você vai lá e compra, qual que é, quanto custa? Tem essa de 500, tem essa de 700, tem aquela de 1000. Me dá de 1000, porque ele merecia. Você vai lá e compra R$1000 numa coroa de flores, coloca lá, homenageia,
e o cadáver não vai nem piscar o olho para você. O cadáver não vai nem balançar a cabeça, né? Gostei, viu? Essa rosa é linda. Não, não vai. Então, enquanto você tem tempo, faça o que tem que ser feito. Está entendendo o que o Espírito Santo está te ensinando aqui? Dá um telefonema para alguém, manda flores para alguém, dá um presente para alguém, homenageia alguém, enquanto você tem tempo, porque depois é tarde, não vai adiantar. Deixa eu te falar agora da sua vida espiritual. Você precisa de salvação, e você só vai conseguir obter a salvação aqui nesta vida. Se você não obtiver salvação aqui nessa vida, você não vai conseguir depois. É ilusão você achar que vai viver a sua vida sem Deus e depois que morrer vai estar com Deus. Não tem lógica nenhuma isso. Se você não viveu com Deus e morreu sem Deus, você vai passar a eternidade sem Deus. Se você viveu com Deus e morreu com Deus, na presença de Deus, você vai passar a eternidade com Deus. O problema é que as pessoas até recebem um convite. Quem convidou alguém para vir na igreja essa semana? Quem convidou? Vocês precisam convidar, hein? Precisa falar de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes. Mas aí você convidou alguém para vir na igreja e ela não veio. Ela disse assim: outro dia eu vou, domingo que vem eu vou, semana que vem eu vou, um dia desse eu vou. E a gente está sempre achando que vai ter tempo. Ou às vezes a pessoa até vem na igreja, mas quando o apelo é feito, o pastor pergunta: você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? E a pessoa não levanta a mão de jeito nenhum. Ela sabe que precisa entregar a vida para Jesus, mas ela acha que vai ter outra oportunidade. Então ela diz no outro culto: hoje não, hoje eu não estou preparado, ainda não chegou a hora, ainda não senti aquele calafrio aqui na nuca. O dia que eu senti, aí é isso. O dia que eu senti faltar o ar, o dia que eu senti, você não tem que sentir nada. Você não tem que sentir nada, você tem que simplesmente entender que Jesus volta e você fica, a menos que você se entregue a Ele enquanto é tempo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Para de pensar que você tem tempo. Pare de pensar que outra hora você faz, que outra hora você decide. O tempo que você tem se chama hoje. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem cidade, nem sabedoria alguma. Então, guarda isso no teu coração. Decidas. Haja enquanto é tempo. Depois de dar esse ensinamento precioso, Jesus vai fazer um milagre para aquele cego. Vamos agora voltar em João capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Vamos aplaudir o Senhor. Está aqui o milagre. Glória a Deus. Olha, o que deve ser visto aqui é a realização do milagre. O homem voltou vendo. Isso é o que importa. O homem voltou vendo. Ninguém questiona o médico quando o médico decide abrir o corpo de alguém e cauterizar aqui, cortar ali, remover acolá. Ninguém questiona: mas doutor, por que o senhor fez isso?
Por que o senhor fez dessa forma? Por que o senhor utilizou esse método? Ninguém fala nada para o médico. A pergunta que as pessoas fazem é: doutor, deu certo? É ou não é? E se o doutor falar, deu certo, a cirurgia foi bem sucedida, o paciente acordou e está bem, ninguém pergunta o que ele fez ou deixou de fazer. Ninguém pergunta como é que ele operou o paciente, até porque ninguém é médico para entender o que está acontecendo lá. O que a gente quer ver é o resultado. Então não ache estranho o fato de Jesus ter cuspido no chão, ter feito lodo e ter passado nos olhos do cego. O cego era cego, não viu mesmo? Mas além disso, por que Jesus fez lodo e passou aquele lodo nos olhos do cego? Tem uma explicação para isso? Tem? Não existe nada na Bíblia que não tenha explicação. Você pode até não saber qual é a explicação, mas que tem, tem. O homem era cego de nascença. Ele nunca tinha visto antes. Eu não sei como é que estava o globo ocular daquele homem. Não sei. Eu não sei como estavam os olhos daquele homem. A córnea, a retina, a íris. Não sei. O que eu sei é que ele era cego de nascença. Se ele era cego de nascença, significa dizer que ele sofreu alguma má formação durante a gestação e nasceu com o seu olho mal formado, faltando alguma coisa, porque se tudo tivesse perfeito, se tudo tivesse completo, ele estaria enxergando. Normal, não é? Simples isso. Agora, por que Jesus operou o milagre desta forma? Se você for lá no livro do Gênesis, no início de tudo, você vai ver que Deus, quando criou o corpo humano, como é que ele fez? Ele fez lodo, ele amassou o barro e ele foi formando com as suas mãos poderosas. Dá glória a Deus aí, gente. Jesus está curando aquele homem? Não, porque ele não era cego que viveu e depois perdeu a visão. Jesus está criando a visão daquele homem. Eu posso dizer a você que na hora que Jesus fez lodo no chão, ele passou o lodo ali nos olhos do homem, ele está repetindo aquele mesmo milagre da criação, lá do início de tudo, porque se ele fez uma vez, ele faz duas, ele faz três, ele faz quantas vezes for preciso. Ele viu que o olho daquele homem estava mal formado, ele viu que o olho daquele homem não estava perfeito, então ele foi lá e fez de novo, e fez na frente de todo mundo, o que é mais forte ainda. Quando Deus fez o primeiro ser humano, ninguém estava lá para ver. A gente tem essa informação porque Deus revelou a Moisés como foi. Só que Jesus fez na frente de todo mundo. Fez lodo com terra, passou lá e depois foi e acertou, consertou, fez de novo. E funcionou? Sim ou não? O homem foi, se lavou, quando ele tirou aquela terra dos olhos, da pele, né? Quando ele abriu assim, ele viu perfeitamente. Jesus não precisou dizer para ele: agora você vai fazer uma cirurgia, agora você vai pingar um colírio. Não, foi só abrir os olhos. Quando Jesus faz o milagre, a obra é completa, a obra é perfeita. Aí esse homem, que sempre foi cego, ele tinha uns 40 anos de idade, e todo mundo que o conhecia sabia que ele era cego de nascença. Todo mundo via, pedindo esmolas, precisando de ajuda para andar. Quando as pessoas que o viram chegaram perto dele e ele estava enxergando, aquilo ali foi um tumulto na cidade. Todo mundo comentando um com o outro. Sabe o cego? Qual cego? O cego, o cego de nascença, aquele lá. Ah, o fulano, sei. Está enxergando.
Como assim está enxergando? Ele é cego de nascença. Não existe isso, cego de nascença voltar a enxergar. Como assim ele está enxergando? Aí a cidade inteira foi atrás para saber essa notícia, para ver o que estava acontecendo. Olha só o versículo de número 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que eu, havendo sido cego, agora vejo. Oh, glória! Olha, gente, aquele milagre causou a maior polêmica, porque todo mundo queria uma explicação, e milagre não se explica. Diga: milagre não se explica, milagre se vive. Quando o milagre acontece, não tem como você ficar explicando, não tem como racionalizar o milagre. Não, vamos raciocinar. Como é que ele pode? É que ele era cego, agora está vendo? O homem já estava perdendo a paciência, já de tanto explicar. Como é que foi que aconteceu? Aconteceu assim: eu era cego, aí chegou esse homem chamado Jesus, aí ele cuspiu no chão, aí ele fez lodo, passou o lodo no meu olho, mandou eu lavar, eu lavei, estou vendo. Tá, sim. Escuta, me explica aqui, como é que foi que aconteceu? Tá, eu vou explicar de novo. Um homem chamado Jesus chegou para mim, cuspiu no chão, passou o lodo, pegou o lodo, passou no meu olho, entendeu agora? Terceira vez: mas como que foi que aconteceu? Gente, eu já falei, esse homem chamado Jesus. Tem gente que você vai explicar o milagre 1000 vezes, e a pessoa vai ter dificuldade de crer, porque milagre é fé, não é razão, não é lógica, não é ciência. Você quer viver milagre, sim ou não? Então entenda, quando ele acontecer na sua vida, você não vai ter como explicar, você simplesmente vai dizer: foi esse homem chamado Jesus quem fez isso na minha vida. Você vai ter que dizer isso.
Vai ter gente que você vai ter que explicar 3 vezes, mas e o tumor? O homem chamado Jesus tocou em mim e arrancou o tumor que tinha no meu corpo. E o médico vai dizer, tá, mas e o tumor? Doutor, o tumor, o homem chamado Jesus tirou. Outros vão explicar assim, mas escuta, como é que você com essa idade, numa crise dessa, conseguiu um emprego bom desse? O homem chamado Jesus foi lá e me abriu essa porta de emprego e fez eu ser contratado e eu estou trabalhando. Mas como que você conseguiu esse emprego numa crise dessa? Esse homem chamado Jesus foi quem me abriu essa porta. Aí você vai explicar umas 2, 3 vezes, depois dizer, quer saber? Quer viver milagre? Vamos comigo lá na Paz e Vida, que Jesus vai fazer na sua vida também. Mas como que aquele teu filho viciado largou as drogas assim, sem mais nem menos? Mas como que aquele teu casamento acabado, falido, a tua mulher não dava mais bola para você, o teu marido não ligava mais para você, como que o teu casamento está assim agora? O homem chamado Jesus fez esse milagre, e é isso aí, prepara já prepara para você dar essa explicação, porque as pessoas que não creem vão duvidar, vão questionar, e por mais explicação que você dê, vão continuar não crendo. Porque você acha que depois que o cego falou a 3ª vez, os incrédulos passaram a crer? Não. Ele explicou 1, explicou 2, explicou 3. Ele estava lá diante de todo mundo, vendo. Todo mundo fazendo aquele teste ridículo. Quantos dedos tem aqui? Que cor é a minha gravata? Que bicho é aquele? E ele falando tudo, e mesmo assim as pessoas não criam. Só que aí Jesus encontrou esse homem. Encontrou ele. Olha só o que está escrito aqui no versículo de número 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Foram dizer para o cego, dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Não dá bola para esse homem chamado Jesus, não, porque ele não é ninguém. Aí o cego, que não é mais cego, que agora está vendo tudo, começou a ver que aqueles homens que estavam criticando Jesus, na verdade, têm uma inveja do ministério de Jesus. Ele começou a ver isso, porque agora ele não está vendo só as cores, ele não está vendo só as pessoas, agora ele está vendo espiritualmente. E aí ele diz para aqueles homens, se ele não fosse de Deus, ele não faria esses milagres, porque nunca se teve notícia de um cego de nascença como eu, que passasse a enxergar. Eu estou aqui enxergando. Versículo 34, responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. Está vendo aquele pensamento de que a pessoa pecou, por isso que está sofrendo? Os fariseus tinham essa ideia também. E expulsaram-no. Quando diz aqui, expulsaram, você sabe do que expulsaram ele? Não foi expulsar no sentido de, sai daqui, não quero mais falar com você. Esse homem foi expulso da sinagoga. E naquela época, ser expulso da sinagoga, ser retirado do convívio religioso judaico, prejudicava muito uma pessoa. Por isso que os pais dele tiraram o corpo fora. Eu não sei, pergunto para ele, eu não sei. Eles não queriam isso. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Uma pessoa que era expulsa da sinagoga era vista como um pária, era vista como uma persona não grata, alguém que ninguém quer falar, alguém que ninguém quer ver, alguém com quem ninguém quer conversar, uma pessoa mal vista. Uma pessoa vai ter dificuldade para negociar, vai ter dificuldade para conviver com a sociedade, porque ela foi expulsa da sinagoga. E você acha que essa expulsão da sinagoga fez mal para esse homem? Vou lhe dizer uma coisa, foi o favor que lhe fizeram. Porque se esse homem continuasse congregando naquela sinagoga, toda hora ia aparecer alguém tentando matar a fé dele.
tentando dizer, ó, esse homem que abriu os teus olhos é falso profeta, viu? Esse homem que abriu os teus olhos é isso e aquilo. Toda hora ia aparecer alguém tentando tirar ele da comunhão com Deus. Melhor coisa que aconteceu com esse homem foi ele ter sido expulso da sinagoga. Às vezes a gente fica lamentando as coisas que a gente perde, as pessoas que a gente perde, mas aprenda uma coisa: às vezes Deus tira do teu caminho gente que não vai te edificar em nada. Pastor, não entendi. Você tinha um monte de amigos que saíam com você para beber, para farrear, para curtir. Aí você começou a vir para a igreja e cadê os teus amigos? Vêm com você? Não. Você começou a ouvir louvores, teus amigos estão lá ouvindo louvor com você? Você começou a ler a Bíblia, os seus amigos vão lá estudar a Bíblia com você? Você começou a orar, os teus amigos marcam um dia para ir orar com você na sua casa? O que é que seus amigos fizeram? Se afastaram de você, porque você agora é chato. Você agora só fala de Deus, você agora só canta louvor, você agora só bebe suco, você agora só fala de coisa boa, você agora não fala mais mal de ninguém, até para comer você só come dando glória a Deus antes do almoço. Puxa, você virou um chato agora. Aí os teus amigos se afastaram de você. Você está aí lamentando, é? E você está chorando por causa dessas amizades que você perdeu? Deus fez foi um favor para você de te afastar de pessoas que só iriam te atrapalhar na vida. Quando tiraram esse homem da sinagoga, foi um favor que fizeram para ele. Aí logo em seguida Jesus o encontra, olha o versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Vamos aplaudir o Senhor. Agora, além de curado, está salvo. Fica de pé, por favor. Além de curado, agora ele também está salvo. De nada adiantaria aquele homem ser curado da visão e depois não ser salvo. Jesus disse, o que adianta uma pessoa com os 2 olhos bons ser lançada no inferno? Não adianta nada, né? Receber um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre financeiro, e não receber salvação, de nada adianta. Feche os olhos um instantinho, por favor. O milagre que você precisa, Jesus tem para te dar. Mas o mais importante que Ele quer fazer por você hoje é salvar a tua alma, é escrever o teu nome no livro da vida. Por isso eu pergunto, aqui nessa igreja hoje tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, quer entregar agora? Levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Tem alguém que quer fazer isso agora? Levante a mão se tem. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas aí eu me afastei do Evangelho, eu saí da casa do Pai, eu deixei os caminhos do Senhor, mas eu quero me reconciliar, eu quero voltar para os caminhos do Pai. Tem alguém que aqui que se afastou e quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém que está afastado e quer se reconciliar. Tem? Está todo mundo aqui firme na fé? É isso mesmo? Glória a Deus por isso. Então nós vamos orar agora, para que os mesmos milagres que Jesus operou no passado, Ele opere hoje na sua vida. Amém? Me traz aqui, pastores, os pedidos de oração do povo. Quem está fazendo comigo essa campanha de 7 domingos? Levante a mão quem está fazendo essa campanha. É mesmo? Que bom. Então pega o seu cartãozinho aí, olha, destaca aí, por favor, o número correspondente à tua semana. Eu sei que a campanha começou e já está até perto de acabar, mas tem pessoas que começaram no meio do caminho. Então, eu não posso simplesmente encerrar a campanha
porque ainda tem muita gente fazendo essa campanha. Então o importante é que você vai até o final das suas 7 semanas. Para alguns hoje é a 6ª semana, para outros é a 5ª, para outros ainda é a 4ª, para outros ainda é a 3ª. Então não sei, você vai destacar o número correspondente agora. Vem, pastor Cícero, orar aqui no altar com a gente também. Vamos fazer um clamor agora. Você vai fazer o que com esse número? Vai jogar fora? Não, você vai pôr no altar. No final da reunião você vai pôr no altar. Só que aí, olha, está vendo aqui atrás? Tem uma linha com espaço suficiente para você escrever o primeiro nome de alguém. Só o primeiro nome. Então você vai colocar aqui o nome do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua sogra, do teu irmão, do teu cunhado, alguém da sua família, ou talvez alguém lá do seu trabalho, não importa quem. Alguém que o Espírito Santo colocou no teu coração, você escreve o nome aqui, aí você destaca esse número, e depois que a reunião terminar, você põe aqui ao pé do altar. Feche os teus olhos agora, o Ministério de Louvor já se posiciona aqui, para a gente adorar a Deus logo em seguida. E toda a igreja com os olhos fechados, ore dizendo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor tem poder para fazer os mesmos milagres hoje que o Senhor fez no passado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Meu Deus, faça na minha vida o milagre da cura, da libertação, da transformação, da provisão e todos os milagres que eu preciso, em nome de Jesus. Agora abra a tua boca e vai orando, comece a clamar a Deus agora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei que o Senhor pode operar esse milagre. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai bendito, meu Deus amado, nas minhas mãos e também nas mãos dos pastores estão aqui vários pedidos de oração, centenas de pedidos de oração, meu Pai, das pessoas que estão aqui nesse culto agora e que estão fazendo esta campanha de oração, este propósito de 7 domingos. Meu Deus, hoje esta pessoa não comeu nada, não bebeu nada, ela veio em jejum, ela veio em consagração buscar a tua presença, e o Senhor garantiu que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, meu Deus, vai ter que sair agora, porque nós estamos orando e jejuando. Toda a casta demoníaca que está atrapalhando a vida desta pessoa, tudo aquilo que está amarrando, travando, impedindo a bênção do Senhor na vida desse homem, desta mulher, vai arrancando agora, meu Pai. Meu Deus, o Senhor fez um milagre de cura tão impressionante, porque aquele cego era cego de nascença. O problema dele era congênito, ele nasceu daquele jeito. Talvez, meu Pai, esta pessoa que está aqui, ela também tem um problema congênito. Meu Deus, talvez essa pessoa, ela tem um problema de saúde que desde quando ela nasceu, ela lhe acompanha. E o médico disse que ela vai ficar assim para o resto da vida. O médico disse que ela vai ter que conviver com esta doença para o resto da vida e morrer com esta doença. Mas se o Senhor curou o cego de nascença, o Senhor pode curar também esta pessoa que tem uma doença congênita. Ela nasceu com um problema no coração, ela nasceu com um problema no pulmão, ela nasceu com um problema no sistema nervoso. Essa pessoa nasceu com um problema em alguma área do seu corpo, mas eu te peço agora, meu Deus, cura para a glória do teu nome. Opera o milagre da cura em nome de Jesus. Igreja, vai clamando ao Senhor agora, vai invocando agora o Deus Todo-Poderoso. Ele disse na sua palavra: clama a mim e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Vai clamando agora.